Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje eu irei fazer um comparativo entre as três principais topologias de retificadores que nós estudamos e irei falar da filtragem capacitiva associada, tá? Então, já estudamos retificador de meia onda, onda completa em ponte e onda completa com center tap. Hoje a gente vai ver filtragem capacitiva, tá? E iremos fazer um comparativo já entre as três topologias. Legal. Então, para isso, iremos ver primeiro tabela de dados comparativos aí entre as topologias de retificador estudadas. Teremos diagrama de blocos com os principais elementos de uma fonte de tensão regulada. Irei focar, obviamente, em capacitores. E o estudo inicial aí do capacitor para aplicação de filtragem da tensão em fontes de alimentação. Essa é uma aula introdutória, tá, sobre capacitores. Depois eu vou falar muito mais aí sobre aplicações, sobre o projeto. Hoje já vou começar aí com o projeto aí de filtragem capacitiva, mas na próxima aula a gente vai ter um complemento, tá, do que eu irei passar nessa aula de hoje. Legal. Então, fazendo aí um comparativo entre as topologias, né? Para as três topologias estudadas anteriormente, foi utilizada a tensão de alimentação 12 volts RMS e carga de saída de 10 ohms para exemplificação de cálculo, certo? Por isso que eu sempre usava 12 volts, 10 ohms, né? Por quê? Porque agora a gente pode comparar tendo a mesma base de cálculo, né? Para a gente confrontar os dados. Abaixo é mostrada uma tabela comparativa entre os dados obtidos para as três topologias, tá, turma? Olha que interessante, né? Aqui eu tenho a topologia do retificador, tá? Então, meia onda, center tap e a topologia em ponte. A tensão média que foi obtida, tá? Meia onda 5 volts, center tap quase 5 volts também, um pouquinho abaixo, né? Em ponte quase 10 volts, né? Ou seja, o dobro aqui. Corrente 500 mili, 496 e 989. Em ponte sempre tendo aí um consumo maior, né? Maior nível de tensão, maior consumo de corrente. E a frequência? Retificador de meia onda, mesma frequência da fonte. Center tap e em ponte, o dobro da frequência da fonte. Tá? Diodos utilizados, um N4001 para meia onda e onda completa com center tap e um N5400 para topologia em ponte. Tá? Legal. Então temos os dados, agora eu vou falar um pouquinho de capacitores, tipos e aplicações. Tá? Então, o que são capacitores? Basicamente, são dispositivos, componentes, né, cuja finalidade é armazenar cargas elétricas em suas armaduras. Tá? Então, basicamente, existem duas placas, tá, ou armaduras. No meio existe um material isolante. A carga elétrica ela é armazenada por campo elétrico. Ou seja, eu preciso de uma diferença de potencial para que o capacitor tenha um armazenamento de cargas. Tá? Eu preciso de uma tensão. Ao se carregarem, acumulam energia potencial elétrica devido ao campo elétrico na região entre elas, entre as placas. Tá? Daí aqui eu trouxe só alguns tipos, mas existem diversos, né? Então temos capacitor SMD, normalmente encontrado em placas eletrônicas, que são componentes minúsculos, né? Para ter uma boa compactação da placa. Placa de computador tem muito disso daqui. Capacitor cerâmico, radial ou eletrolítico, muito aplicado também, né? Principalmente em fontes, que é o nosso caso. E poliéster. Tá? Falando um pouco sobre filtragem capacitiva, para que uma fonte de alimentação seja aprimorada, tá,
é necessário fazer uma filtragem do sinal retificado para que o mesmo se aproxime o máximo possível de uma tensão contínua e constante. Nós vimos que a tensão ela é contínua na saída do retificador, porém ela é pulsante. Ela sai do zero, toca no pico e volta para o zero. Vai de novo para o pico e volta para o zero, né? E a gente não quer isso. A utilização de um filtro capacitivo é muito comum nas fontes que necessitam de boa regulação, ou seja, que não permitem oscilações na tensão de saída. Então, temos aqui capacitores de filtro, né, que são os eletrolíticos, são esses carinhas aqui que a gente utiliza na prática. E aqui nós temos comparativo, né, do eletrolítico com outros tipos aqui, mais tipos, né, existe mica aqui, tanto, né, tem outros tipos aqui só para vocês terem noção. Mas o capacitor, quanto maior for ele, né, em termos aqui de armazenamento de carga, mais carga ele consegue armazenar, tá? Então essa questão aqui do tamanho normalmente está relacionado aí à capacidade de armazenamento dele e da tensão, né? Se ele for para um alto nível de tensão, para um alto armazenamento, por exemplo, esse daqui é 2.200 micro para 50 volts. Esse daqui também é para 50 volts, só que é para 1.000 microfarads, tá? Então, esse capacitor aqui ele tem mais que o dobro de armazenamento desse para o mesmo potencial. Tá? Então, isso é algo que vocês irão perceber que é importante notar. O diagrama de blocos abaixo, né, mostra as etapas do processo de construção de uma fonte de alimentação, ou seja, conversor AC/DC. A etapa a ser estudada nesse momento é a etapa de filtragem, tá? Então, nós temos aqui o conhecido transformador, a rede de alimentação, 120, 60 Hz, tá? Sinal senoidal de entrada, sinal senoidal no secundário do transformador, é apenas com nível menor, aqui seria 12, por exemplo, tá? Retificador aqui, tá? Retificador é diodos, filtro, regulador de tensão e a carga de saída. Aqui eu tenho uma imagem que representa cada um deles, tá? Então a rede elétrica viria nesses terminais. Nós temos o transformador que tem essa cara, esse aspecto, né? Os diodos, vocês já viram, né? Tem esse aspecto. Os capacitores de filtro tem essa carinha aqui. Reguladores, esses daqui são os mais conhecidos. E carga normalmente modelada como resistor. Tá? O foco para a aula de hoje é o filtro. Tá? Então já vimos aqui tensão senoidal, já estudamos a primeira parte da disciplina sobre as características de um sinal senoidal, que é a rede elétrica. Transformador, já estudamos na disciplina de MCE, vou fazer uma demonstração prática de como funciona o transformador. Diodos eu já fiz, já estudamos na teoria e na prática. Capacitor agora é o nosso foco, depois a gente vai evoluir para regulador e a carga, que é basicamente um resistor. Aí. Tá? Então aqui, o que nós temos em termos de forma de onda? Saiu aqui do secundário uma senoide, temos agora apenas pulsos positivos. Tá? Depois que eu passar no filtro, eu vou ter algo assim, ó, tá? Muito próximo de uma constante. A gente quer esse resultado aqui, ó. Tá? Mas sair disso daqui para isso já é uma boa evolução. Né? Já estamos muito mais próximos de uma constante do que sair dessa variação aqui ampla, né, para ter uma constante. Seria uma variação muito abrupta, né? Então, o foco da aula de hoje é o estudo dessa mudança aqui de fase, tá? Desses pulsos de um sinal constante, pulsante, para um sinal com uma determinada ondulação de tensão. Então, dimensionando situação problema, né? O que nós temos?
Considerando um sinal de tensão elétrica para uma parcela de corrente contínua pura, né, e uma parcela de corrente alternada, nós temos isso daqui, ó. Tá? Então, parcela de corrente contínua pura, essa linha do meio. Parcela de corrente alternada é essa que fica oscilando em torno dessa linha contínua. Para esse sinal, define-se um parâmetro denominado tensão de Ripple, que mede a diferença, ou seja, a subtração entre o valor máximo e o valor mínimo de um sinal de corrente alternada. Tá? Então, o Ripple seria essa diferença entre o valor de pico máximo e o pico mínimo. Tá? Então, matematicamente, é Vmax menos Vmin. Beleza? Essa tensão de Ripple é o que nós chamamos de ondulação de tensão, que vai passar depois por um regulador para chegar limpa na carga. Agora, a parte que alguns gostam, outros nem tanto, né, que é o modelo matemático. O capacitor ele será responsável por manter uma variação de tensão baixa, tá? Ou seja, um baixo ripple, conforme o seu princípio de funcionamento. Então, aqui nós temos uma forma de onda que busca representar isso, né? O capacitor, quando eu tenho aqui o excursionamento da senoide, né? Eu tenho aqui um ponto que o capacitor ele tem uma carga. Inicialmente ele vai partir do zero, tá, turma? Então ele está descarregado, ele começa a descarregar aqui do zero, acompanha a senoide até o valor de pico. Ele atingiu o valor máximo. Depois começa a decair a tensão, mas ele consegue segurar essa tensão por mais tempo. Ele não decai junto da senoide. Ele segura essa tensão, vai decaindo aqui de forma linear, até tocar um ponto mínimo, né, o valor mínimo de tensão do outro pulso da senoide. Daí ele vai, carrega de novo até o valor máximo e descarrega. Carrega e descarrega, beleza? Então, essa diferença aqui entre o valor mínimo e máximo é tensão de Ripple. Então, se a gente pegar essa variaçãozinha aqui, né, essa ondulação, nós iremos modelar o dimensionamento da capacitância. Tá? Capacitância é a capacidade de armazenamento de cargas do capacitor. Para isso, nós temos que saber a definição matemática do capacitor. A definição é o seguinte, ó, essa capacidade de armazenamento, conhecida como capacitância, vezes uma variação de tensão, tá? Ou seja, essa variação ao longo de um tempo, tá? Então, de 0 a T2, por exemplo, né? Se tem uma variação de T sobre 2 a Tzão tem outra, e assim por diante. E essa relação é igual à corrente elétrica, né? Então, para análise de filtragem em retificadores, a gente tem o seguinte, ó, que a variação de tensão é justamente a tensão de Ripple. Tá? E a variação de tempo, tempo final, menos tempo inicial, que seria período. Legal. E o que é corrente? Tensão média dividido pela carga RL. Então, tendo feito essas relações, eu sei que a corrente é V médio sobre RL, portanto, no lugar da corrente eu vou colocar isso daqui. A variação de tensão é basicamente a tensão de Ripple, então vou substituir. E a variação de tempo é basicamente o período. Quem que ficou sobrando? A capacitância. Tá? Então, se eu passar o período multiplicando em a tensão de Ripple dividindo, eu tenho esta formulinha aqui. Tá? Então, se eu ainda fizer aqui, ó, eu posso usar essa fórmula ou a de baixo aqui, tá, turma? Se eu pegar o período e fizer o inverso, eu tenho a frequência, tá? Então, essa daqui seria a formulinha final do capacitor, tá? Capacitor é a tensão média dividido pela tensão de Ripple vezes o valor da carga de saída vezes a frequência. Legal, agora falando do comparativo entre as topologias, né?
Analisando novamente a tabela de dados obtidos anteriormente, nota-se que a frequência do retificador de meia onda é exatamente o valor da frequência da fonte. E, portanto, nós temos o seguinte, ó. Temos aqui a tabelinha, frequência do retificador de meia onda, frequência da fonte. Então, o capacitor para o retificador de meia onda, tá? Que eu representei como C meio onda, é basicamente a fórmula, né? Sem tirar nem pôr, ó. No lugar da frequência, a frequência da fonte, tá? Que é a frequência do retificador de meia onda. Beleza? Então, esse capacitor é o capacitor que eu vou tomar como balizador, como referência para comparar entre center tap e ponte, tá? Então eu chamei de capacitor de filtro, simplesmente. Seria um cara assim, ó, com esse aspecto. Agora, capacitor de onda completa, e daí entra no pacote center tap e retificador em ponte, eles têm o dobro da frequência da fonte, tá? 2 vezes a frequência da fonte. Então o que acontece? Surge um 2 aqui no meio da fórmula, justamente por eu ter essa relação aqui de frequência, entre frequência de saída da topologia com a frequência de alimentação. E se eu tenho esse 2, eu sei que tudo isso daqui em verde, excluindo o 2, é basicamente o que eu tinha aqui em cima, ou seja, é meu capacitor de filtro. Portanto, o capacitor utilizado no retificador de onda completa, ele é metade do capacitor que eu teria para o retificador de meia onda, tá? Esse símbolo aqui, esse componente não está exatamente metade, tá? Mas imaginem como se fosse metade desse componente em termos proporcionais, tá? Então, qual que é a minha vantagem aqui nesse estudo, né? O que eu quis demonstrar para vocês? Que de cara, só em termos de volume, capacitância de projeto, peso, né, do conversor, do retificador, essa topologia aqui de meia onda já poderia ser descartada, né? Porque olha o tamanho do capacitor que eu preciso para ter o mesmo resultado que eu teria para um retificador com center tap em ponte, né? É muito maior, né? Muito maior do que eu tenho aqui. Então, o retificador de meia onda, ele é usado só para casos extremos, né? Eu tenho um projetinho, eu estou precisando de uma fonte, eu não tenho nada, não tenho fonte, mas eu tenho, sei lá, puxa, eu tenho um transformador, caramba, eu tenho uma placa lá que não uso e tem um diodo, eu tiro esse diodo na placa, boto no secundário do transformador, enfio um capacitor gigante ali na saída e eu tenho uma fonte, entendeu? Só para você ter ali uma fonte mais rudimentar para uma situação bem específica, tá? Quando você vai fazer um projeto, o retificador de meia onda, ele nem é contabilizado, ele nem é levado em consideração justamente por conta disso, né? Pela desvantagem, primeiro, em termos de valor médio e da corrente, mas para analisar aqui, center tap ele é melhor, ele é melhor não, ele tem um pouquinho menos ainda de tensão, um pouquinho menos de corrente, né, que meia onda. Isso daqui não representa muita coisa, tá, turma? Porque se parar para analisar o retificador em ponte é o dobro, né? Aqui é 5, no ponte é 10, tá? Então já dá para ver uma boa diferença. Agora, o que muda aqui, ó, center tap para meia onda? A frequência, e a frequência impacta aqui no capacitor, o tamanho do capacitor, a capacitância associada ao componente, né, o peso que a minha placa de circuito vai ter, o volume, é muito mais vantajoso a topologia com center tap, né? Bastaria você ter mais um diodo ali a mais, dependendo com o mesmo transformador, você conseguiria montar essa topologia tendo o dobro da frequência na carga, que daria um bom benefício aqui em termos de filtragem capacitiva. Mas existe outro aspecto também, que um aspecto
de análise mais avançada, digamos assim, que é o conteúdo harmônico, tá? O conteúdo harmônico é a distorção que o retificador de meia onda provoca, tá? Nos sinais elétricos. Como ele vai ceifar metade da tensão da rede, ele corta, né? Então ele manda um pulso positivo para a carga e zero. Pulso positivo e zero. Ele fica metade do período em zero. Então, se a gente for fazer uma decomposição de espectro harmônico, esse carinha aqui, o retificador de meia onda, ele seria muito prejudicial para o sistema, tá? Sistema de alimentação, porque ele geraria ali muitas harmônicas. Mas isso é para uma análise mais avançada, quando você tem um sistema de potência, uma aplicação lá em eletrônica de potência, por exemplo, tá? Mas seria uma outra desvantagem ainda, né? Se a gente parasse para analisar mais a fundo. Mas o que interessa é isso. Retificador de meia onda requer um capacitor maior, retificador de onda completa, capacitor menorzinho. Agora, a diferença entre os retificadores de onda completa, tá? E também para os dois de onda completa com relação de meia onda, eu vou contemplar na próxima aula. Ok, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Lembrando sempre que eu fico disponível para dúvidas no chat ou na reunião de dúvidas ao término da aula. Recomendo a todos que deixem lá suas perguntas, né, suas dúvidas, para que eu possa ali responder e esclarecer a todos. Ok? Grato mais uma vez pela atenção, bons estudos e até a próxima.